11 horas 46 minutos, a gente volta a girar a reportagem Bandeirantes agora com o Lucas Taveira, que já tem aí o pós, né, a repercussão sobre aquela fala em primeira mão aqui no Manhã Bandeirantes do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, que afirmou que declarou que desafios de jogos online podem estar por trás dos ataques a ônibus, mas já temos aí a repercussão do caso. Lucas Taveira. Exatamente, Danilo. Um ótimo dia para você, para o Sabino. Bom dia, todo Lucas. mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Exatamente, como você disse, entrevista exclusiva aqui no Manhã Bandeirantes ontem com o prefeito Ricardo Nunes, em que ele declarou que desafios de jogos online aí podem estar por trás desses ataques a ônibus. E a polícia diz que está empenhada em identificar e prender os envolvidos. Só para a gente dar um balanço do que aconteceu com os ônibus, foram pelo menos 125 ataques nas últimas semanas, com pedras, madeiras e outros objetos atirados contra os veículos enquanto eles estavam em circulação. Os ataques aconteceram em bairros da zona leste da capital e ônibus no ABC também foram atingidos sem o registro de feridos com gravidade. Na entrevista ao programa Manhã Bandeirantes, o Ricardo Nunes disse que a prefeitura acompanha a investigação, que deve ser concluída em breve. Reportamos isso à Polícia Civil, né, que é o órgão que tem a capacidade de fazer a investigação e assim chegar nessas pessoas que cometeram esse tipo de ato criminoso, né, esse vandalismo. Não tem ainda uma conclusão, né? Existe aí uma possibilidade, não está confirmado ainda, de que talvez pudesse ter surgido entre jovens esses jogos eletrônicos com esses desafios, né? Mas isso ainda está sendo apurado pela Polícia Civil. Com certeza absoluta, a Polícia Civil tem uma grande capacidade de desvendar essas questões. A gente deve ter aí nos próximos dias a motivação e a responsabilização de quem cometeu esses atos de depredação nos ônibus na cidade. Bom, depois da declaração do prefeito Ricardo Nunes, que está na Itália, a Rádio Bandeirantes procurou a Secretaria da Segurança Pública e solicitou entrevista com o delegado responsável por essas investigações. A secretaria disse que a entrevista não seria possível e enviou uma nota. Diz o texto que na última quinta-feira, dia 19, um homem de 41 anos foi preso em flagrante por danificar 6 ônibus em Diadema. Ele foi detido por policiais militares e o caso foi registrado como dano no 3º Distrito Policial da cidade. Ainda segundo a SSP, os casos registrados na capital foram encaminhados à 6ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio do DEIC. A nota afirma ainda que a polícia segue empenhada em identificar e prender os envolvidos. É bom lembrar que a prefeitura pretende ampliar o Smart Sampa para os ônibus na capital paulista, o que poderia facilitar a identificação de envolvidos em atos de vandalismo. Ontem chegou a 1.000 o número de foragidos presos somente nos 6 primeiros meses deste ano com a ajuda do sistema. A marca foi alcançada com a detenção de um traficante de drogas que aguardava atendimento médico na UBS Profeta Jeremias, em Cidade Tiradentes, na Zona Leste. Desde o início do uso da tecnologia de reconhecimento facial, em novembro de 2024, já foram identificados e presos 1.321 foragidos, viu, Danilo? Diga lá, Sabino. Não, destacando isso que a gente dizia no começo, na abertura do Manhã Bandeirantes, de que o próprio crime organizado pode estar por trás, incentivando esses jogos online, né? Esses desafios online, nesses aplicativos aí, como o Discord, como o Danilo já tinha falado, exatamente para desvalorizar as empresas, acabar com o patrimônio das empresas e comprar as empresas mais barato. E aí o crime organizado entrar nesse mercado. E a gente fala também do programa da ampliação do Smart Sampa, como o Lucas Taveira colocou aqui, para chegar nos ônibus, não é isso, Taveira? Exatamente. Tem muita gente que torce o nariz, que fala da questão de privacidade, mas eu tenho a seguinte opinião, viu, Taveira, Sabino e ouvintes. Quem não deve, não teme, não é verdade? Se você ali não tem nenhuma pendência, não tem nenhum problema, não tem nenhuma questão, você vai lá, pega o seu ônibus, o seu transporte público, sossegado, tranquilo e bem. E aí as câmeras fazem o que tem que fazer, não é? Monitorar, fazer o reconhecimento e levantar a ficha, né? E é para isso que o programa serve. Valeu, Taveira, obrigado, hein? Valeu, Danilo, Sabino. Obrigado.